Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Donnie Darko. Tanto sobre o roteiro lançado recentemente pela Dark Side Books, quanto sobre o filme dirigido e escrito lá pelo Richard Kelly em 2001. Esse vídeo ele vai se dividir em dois momentos. Um momento em que eu vou falar basicamente do enredo do livro e um segundo momento em que eu vou tentar dar a minha explicação, ou não dar a minha explicação, mas tentar dizer para vocês o que é que eu entendi do filme, que é um filme muito confuso. Só que o que acontece? Eu não quero dar spoilers na minha explicação, porque eu acho que assim eu não vou estar estragando a sua experiência enquanto espectador e enquanto leitor, caso você se interesse pela narrativa. Só que acontece, o fato de eu não dar spoilers acaba gerando um malefício, que é eu não vou poder me deter em vários detalhes, porque senão, né, isso vai eventualmente me levar aí para um spoiler ou outro. Com isso, por mais que isso acabe fazendo com que essa análise não seja tão aprofundada quanto algumas outras que a gente tem por aí, eu acho que com isso eu crio uma expectativa para que você possa, então, munido dessas primeiras informações que eu der para você, procurar lá assistir o filme e tomar as suas próprias decisões. Certo? Muito bem, então. Essa minha edição aqui, além do roteiro que foi lá utilizado pelo elenco, nós temos também aqui um prefácio escrito pelo Jake Gyllenhaal, que é o rapaz que interpreta o Donnie Darko. Nós temos também uma entrevista com o Richard Kelly e nós temos uma coisa que eu achei bem legal, que é a seguinte: nós temos aqui um livro que é citado durante o filme, que é A Filosofia da Viagem do Tempo, da Roberta Sparrow, que é uma das personagens aqui de Donnie Darko. Muito bem, então, do que fala Donnie Darko? Vai falar então da história desse menino, que é um adolescente ainda, e que ele tem sérios problemas psiquiátricos. Ele é desde cedo diagnosticado com esquizofrenia, o que faz com que ele tome muitos remédios fortíssimos, ou melhor dizendo, com que ele devesse tomar, porque tomar ele não toma. Mas enfim, por conta disso ele tem vários problemas na escola, ele tem problemas de sociabilidade e ele tem problemas familiares também. A relação dele com a família é uma relação bem conturbada também. Então, para além de ser um filme sobre ficção científica, este filme eu acho ele interessante porque ele toca nesses pontos que também são pontos interessantes e que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês, nem que seja assim rapidamente. Muito bem, então. O fato então é que esse menino, o Donnie, ele sofre com sonambulismo e mais do que sonambulismo, uma coisa que o perturba muito é o fato de que ele tem delírios. E o delírio mais constante que esse menino tem é com a figura do Frank, que é uma pessoa vestida de coelho. E o que acontece? Acontece que a primeira vez que ele vê esse coelhão é lá no dia 2 de outubro de 1988, durante a madrugada. O que acontece? Acontece que esse coelho, além dele já ser assustador per si, ele traz uma notícia mais assustadora ainda, mesmo sendo um delírio. E essa notícia é de que o mundo vai acabar dali a 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos, que talvez seja a sequência numérica mais famosa do cinema moderno. Mas enfim, o fato então é que esse coelhão fala isso pro Donnie, só que enquanto eles estão ali conversando, uma turbina cai de um avião e acaba caindo exatamente em cima do quarto do Donnie. Ou seja, o delírio que ele tem com esse coelho acaba salvando a vida dele. E a partir desse momento, a relação entre ele e essa figura um pouco estranha, que é a figura do Frank, vai se estreitando cada vez mais, de modo que ele passa a ser incitado a fazer algumas coisas que ora são benéficas, ora não, como por exemplo, sei lá, tacar fogo na propriedade alheia ou inundar a escola. Mas enfim, o fato então é que ele começa a ser influenciado por esse coelho a fazer várias coisas de modo a salvar o mundo dali a poucas semanas. O que acontece é que esse coelho, ao mesmo tempo que incita ele a fazer essas coisas, acaba influenciando ele também a se interessar pela questão da viagem no tempo. Esse interesse por parte do Donnie nessa questão toda da viagem no tempo acaba fazendo com que esse rapaz
vá procurar o professor de física dele que acaba dando o tal do livro lá da filosofia da viagem do tempo da Roberta Sparrow, que é uma das personagens do livro também, cujo apelido é Vovó Morte. O que acontece? Acontece que com esse livrinho aí que o Richard Kelly introduz dentro da sua narrativa, né, dentro da narrativa do filme, é uma coisa interessante porque esse livro ele vai estipular regras próprias sobre essa questão toda da viagem no tempo. E como eu disse para vocês, é um livro que está que foi incluído aqui nessa edição pela Dark Side. Portanto, se você quiser entender um pouco melhor essa questão toda, eu acho que vale a pena você ler, nem que seja aqui esse último apêndice, porque isso ajuda a entender ainda mais o filme. E é claro, eu acho que se você quer buscar um pouco mais de compreensão sobre esse filme, vale a pena você assistir também a versão do diretor, que traz alguns acréscimos que podem lhe ser úteis. Mas enfim, nesse livro aí então, da filosofia da viagem no tempo, a Roberta Sparrow vai falar basicamente que o tempo é um ambiente estável, ou seja, o tempo ele é hoje tal qual ele sempre foi, tal qual ele sempre será. Mas eventualmente o tempo ele pode ser corrompido. Essa corrosão na malha temporal acaba criando aquilo que ela chama de universo tangente, que é um universo que vai espelhar o nosso universo, que é aquilo que ela chama lá de universo primário. Portanto, nós temos, graças a essa corrosão da malha temporal, nós temos duas dimensões distintas, ainda que uma espelhe a outra. Esse universo tangente, ao contrário do nosso, é totalmente instável e, mais do que isso, ele é temporário, que significa que dali a algum tempo ele vai entrar em colapso sobre si mesmo e vai acabar. O que acontece é o seguinte: durante esse processo de corrosão da malha temporal, cria-se um buraco de minhoca. E esse buraco de minhoca vai funcionar ali como ponte entre esses dois universos, o primário e o tangente. O primário, lembra lá, é o nosso universo. O que acontece? Aquela turbina de avião que cai no quarto do Donnie, nada mais, nada menos é do que um artefato, que é a nomenclatura que a Roberta Sparrow dá em seu livro. É um artefato que acaba entrando nesse buraco de minhoca durante esse processo de corrosão temporal. Então, a turbina ela sai do nosso universo e, passando pelo buraco de minhoca, acaba indo parar lá nesse universo tangente. Bem, aqui eu vou ter que fazer uma pausa para poder lembrar para você que o nosso universo ele é feito, então, ele é composto, ou aquilo que a gente conhece como espaço-tempo, é composto teoricamente por três dimensões de espaço, a saber, então, altura, largura e comprimento, e por uma dimensão de tempo. Muito bem. O fato de ser composto por essas quatro dimensões permite que você possa estar parado no espaço, mas não estar parado no tempo. Como assim? E isso quem diz não sou eu, isso quem diz lá é a teoria da relatividade. E é claro, se você aí entende mais de física do que eu, você sinta-se à vontade para me corrigir lá embaixo, certo? Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você está em um carro. O tempo é um carro. Por mais que você esteja parado dentro do carro, no banco do carro, o carro está se movimentando. Então, o princípio é mais ou menos esse. E mais interessante do que isso é o fato de que, segundo lá o Einstein e a teoria da relatividade, a gravidade ela existe porque o espaço-tempo não é plano, o espaço-tempo é curvo. Como assim? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma folha de caderno para poder exemplificar. Até então pensava-se que o espaço-tempo era uma coisa plana assim, certo? Só que aí vem, e segundo lá os cálculos, que eu não entendo muito bem como são feitos, eles acabam propondo que o espaço-tempo é algo curvo. E é justamente por conta disso que, por exemplo, o movimento das órbitas dos planetas é um movimento elíptico e não circular totalmente. Muito bem, o que acontece? Acontece que a gravidade ela age justamente por conta dessa deformação que existe no espaço-tempo. E quanto maior é o corpo,
maior é a força de atração que ele vai exercer. Como assim? Por exemplo, aqui está o universo e aqui está a Terra. Perceba que a Terra, ela faz ela acaba fazendo com que o universo se curve, ou melhor dizendo, ela acaba se conformando à curvatura do universo. Perceba? Muito bem. Acontece que se você pega um objeto maior, como por exemplo o Sol, que aqui está representado por essa tesoura, o que acontece? Acontece que o Sol acaba curvando mais o espaço-tempo e essa curvatura acaba fazendo com que figuras como a Terra sejam atraídas e fiquem juntas do Sol. Muito bem. O que acontece? Acontece que se nós temos essa ideia de que o espaço-tempo é algo curvo, se a gente conseguir curvar ainda mais o espaço-tempo, a gente vai conseguir, então, seria possível, teoricamente, pular grandes distâncias espaciais, dado que quanto maior é a curvatura, mais próximas ficam as extremidades desse universo. Então, observe o seguinte, o elemento que vai fazer com que isso aconteça e o elemento que vai fazer com que essa aproximação seja possível para que uma pessoa possa se deslocar no espaço e não no tempo, é aquilo que a gente conhece como buraco de minhoca. Então perceba que aqui está o universo, quando se cria, ou melhor dizendo, o espaço, quando se cria um buraco de minhoca, o espaço faz isso, e daí você que estava aqui pode passar pelo buraco de minhoca mais rápido do que você levaria para passar se você tivesse que atravessar tudo isso. Eu acho que você entendeu esse princípio, não é mesmo? Então observe que, postas todas essas coisas, o buraco de minhoca é algo muito importante dentro da trama ali do Donnie Darko. Por quê? Porque vai ser através do buraco de minhoca que, como eu disse para vocês, a turbina do avião vai sair do nosso universo e vai se deslocar até o universo tangente. Então, postas essas coisas todas, a premissa do filme vai ser a seguinte: por conta da queda da turbina, esses dois universos vão ser postos ali em um looping de tempo. Por quê? Porque os dois universos distintos foram presos em um looping de tempo. Nesse looping de tempo, o looping significa que o tempo fica circulando indefinidamente. E se o tempo fica circulando, a noção de presente, passado e futuro não existe mais, certo? Muito bem. E esse looping de tempo acontece justamente porque a turbina ela se desprende do avião no futuro e ela volta 28 dias no passado para poder, passando pelo buraco de minhoca, claro, para poder cair lá no quarto do Donnie. É como se o avião está aqui e daí ele vem passando. Quando ele chega aqui, o buraco de minhoca surge e daí a turbina dele, o avião explode aqui e a turbina que deveria cair reta aqui acaba fazendo isso e volta para este ponto 28 dias antes. Muito bem, o que acontece? Isso significa que no universo em que o filme se passa, que é o universo tangente, existem duas turbinas que são, na verdade, a mesma turbina. A turbina que pertence ao avião do universo tangente, que ainda não explodiu, porque o universo tangente está 28 dias atrasado, e a turbina do avião que aparece no quarto do Donnie Darko, porque ela foi expulsa do nosso universo 28 dias no futuro. Então perceba que as duas turbinas, apesar de elas serem diferentes, elas são a mesma coisa. O fato dessas duas turbinas estarem ali inexplicavelmente acaba gerando aí um paradoxo temporal. E graças a esse paradoxo temporal, quando o universo tangente acabar, o nosso universo pode, por consequência desse paradoxo temporal, o nosso universo pode acabar sendo destruído também, porque com a colisão não, mas enfim, com o fim de um universo tangente, e graças a esse paradoxo temporal estabelecido por conta desse convívio dessas duas turbinas, o que acontece? Quando esse universo tangente
se findar, ele vai acabar se tornando ali um buraco negro que vai acabar com toda a Terra e blá, 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 blá. Então, nesse sentido, é preciso que alguém pegue essa segunda turbina que apareceu nesse universo tangente e leve de volta para o nosso universo primário. E essa pessoa, esse indivíduo que recebe essa incumbência, é chamado pela Roberta Sparrow de receptor vivo. E no caso, o nosso receptor vivo ali é o tal do Donnie Darko. E para ajudar o receptor vivo nessa jornada que ele vai ter para salvar o mundo, ele vai contar com a ajuda de dois tipos de manipulados, como são chamados ali pela Roberta. Os manipulados vivos, que são vários dos personagens que aparecem ali nessa trama, e o manipulado morto. O manipulado morto é uma pessoa que entrou em contato com o Donnie Darko, né, com esse receptor vivo, e acabou morrendo no universo tangente. E no nosso caso aqui, o manipulado morto vai ser o tal do Frank, que é o coelhão que a gente pensava até então que fosse meramente uma alucinação do pobre do garoto. Muito bem, então perceba o seguinte, isso nos deixa ali um spoiler gigantesco, que é o seguinte: o coelho está morto, né? O coelho não é uma visão, ele é um fantasma, mas ele não é qualquer fantasma, porque veja, o Frank ele só aparece para o Donnie no presente porque ele está morto no futuro. Como assim? Para que ele apareça no momento exato antes da turbina cair, ou seja, no presente, digamos assim, é preciso que o Donnie tenha ido ao futuro, entrado em contato com ele no futuro para que ele morresse, o coelho morresse e voltasse ao passado. Ou seja, da perspectiva adotada no início do filme, o futuro do garoto é também o seu passado, dado que ele já foi para lá para que o coelho pudesse voltar no tempo. Eu não sei se isso está confuso, porque o filme é confuso. Então perceba que eu não vou dar detalhes para que você possa ir lá e tirar as suas próprias conclusões. Muito bem, então nós temos que, por conta do buraco de minhoca ter sido aberto, digamos assim, a turbina cai do nosso universo para o universo tangente, o que acaba fazendo com que haja um paradoxo. Se esse paradoxo persistir pelas próximas semanas, né, pelos outros 28 dias, quando esse universo tangente se colapsar sobre si próprio, ele vai se tornar um buraco negro que vai engolir tudo, incluindo o nosso universo. Para isso, Deus, Alá, uma força, sei lá, o Krishna, acaba escolhendo a figura do Donnie Darko para que ele possa mandar então essa turbina de volta para o nosso universo. Como ele vai fazer isso, você vai ter que assistir o filme para saber. Mas o que eu posso dizer para você agora é que ele vai contar com a ajuda ali desses manipulados vivos e desse manipulado morto, que é o Frank, para poder ali desempenhar bem a sua função. Então perceba que nesse sentido todo, Donnie Darko é um filme, e aqui no caso é um livro, que vai ter basicamente, além da linha temporal que a gente acompanha no enredo, vai ter pelo menos mais 3 linhas temporais. Primeira e hipotética linha temporal é a linha temporal em que a turbina do avião explode, mas não acaba voltando para o passado, portanto, a vida do Donnie segue normalmente, sem o coelhão e sem a turbina. A segunda linha temporal é uma linha temporal em que o Donnie não foi para o futuro porque a turbina acabou caindo exatamente no quarto dele, fazendo com que ele morresse. E uma terceira linha temporal em que ele vai para o futuro e consegue então expulsar, digamos assim, essa turbina do avião desse universo tangente. Então perceba que eu tentei aqui mostrar alguns pontos que podem te auxiliar na sua aventura assistindo e lendo aqui o Donnie Darko. É um filme e um livro que eu recomendo bastante. Eu entendi, parece que ainda mais lendo aqui. Então, caso você conheça o filme e não tenha entendido, eu sugiro que você compre aqui e leia, porque vale muito a pena. E vale muito a pena você assistir ao filme também, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!